Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Você que é novo no canal, nós postamos nesse canal vídeos que comentam a palavra de Deus e na seção de playlists nós temos vários livros da Bíblia que já foram totalmente comentados. Se você tem interesse em estudar Provérbios do capítulo 1 até o capítulo 8, hoje nós vamos meditar em Provérbios 9 e logo que eu terminar a gravação eu já vou colocar esse vídeo na playlist. Você pode acessar aqui no canal a seção de playlists e você vai encontrar ali os livros que nós já meditamos, estamos meditando, para que você realize o seu estudo a respeito da palavra. Se você quer aprender mais da palavra de Deus e tem interesse em que algum livro aqui seja comentado, pode postar nos comentários. Nós temos aqui algumas pessoas que postaram o pedido para que fossem gravadas as epístolas gerais e também que fossem gravados os evangelhos, e nós fomos atendendo aos pedidos que foram feitos e assim nós vamos caminhando para divulgar a palavra do Senhor Jesus. Hoje é Provérbios 9 que nós vamos ler. Vamos começar aqui a leitura. Versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Versículo 2. Já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Versículo 3. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo, versículo 4, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, versículo 5, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Versículo 6, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Versículo 7, o que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Bem, vamos dar uma parada aqui no versículo 6, porque o versículo 7 começa a falar a respeito do escarnecedor. Mas dos versículos 1 até o versículo 6, nós podemos dar um título para esses primeiros versículos, que o título seria o convite da sabedoria. Então, nesses primeiros 6 versículos, nós vemos que o texto fala que a sabedoria já edificou a sua casa, que já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, quer dizer, já realizou o sacrifício dos animais, já abateu os animais que serão servidos nessa confraternização, nesse convite. Ele já preparou, né? Como se a sabedoria dissesse assim, ela já construiu a sua casa e preparou um banquete, preparou um almoço ou um jantar, que seja, né? Mas preparou um banquete e já sacrificou as suas vítimas, quer dizer, já sacrificou seja lá o boi, seja lá a ovelha, o cordeiro, né? Que vai ser servido. Misturou o seu vinho, né? E já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas. É como se a sabedoria fosse, né, uma senhora que é uma anfitriã, uma pessoa que recebe os seus convidados na sua casa. E a senhora sabedoria está falando conosco, dizendo assim, eu, a senhora sabedoria, já arrumei a minha casa, construí a minha casa, e eu construí a minha casa com base em 7 colunas.
7 colunas, o número 7 na Bíblia significa o que é perfeito. Então essa senhora sabedoria, ela diz, eu já edifiquei a minha casa e eu estou construí a minha casa com um alicerce perfeito, com 7 colunas. E já realizei o abate dos animais que serão servidos, misturei o vinho que será servido e já coloquei a mesa, já dei ordens para as criadas, né, que já andam convidando desde as alturas da cidade. Quem são aqui as criadas da sabedoria? Né? Podemos dizer aqui que as criadas, os empregados da sabedoria, são todos os que pregam a palavra de Deus. A sabedoria é o próprio Deus. Ele é o dono da sabedoria. Ele já edificou a sua casa e ele já preparou uma mesa, onde ele quer ter comunhão, amizade, mais do que amizade, intimidade, relacionamento, um relacionamento de pai com filhos, com cada um de nós. E ele já deu ordens aos seus empregados. Eu sou o empregado do Senhor, da sabedoria. Estamos aqui convidando as pessoas, desde as alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui, venha para cá. Quem tem falta de entendimento, venham, comam do pão da sabedoria, bebam do vinho da sabedoria, bebam do vinho que a sabedoria já preparou e misturou. Você que é insensato, deixe os insensatos. Veja quem são os seus amigos, abandone os insensatos e vivam, e andem pelo caminho do entendimento. Então, fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 6, a senhora sabedoria, que na realidade é o próprio Deus, já edificou a sua casa com 7 colunas. As colunas da sabedoria, que são a sabedoria de Deus, são perfeitas. Quais são essas 7 colunas? Podemos dizer que essas 7 colunas são: a primeira é a instrução, a segunda é o conselho, a terceira é o conhecimento, a quarta é o entendimento, a quinta é a inteligência, a sexta é o discernimento e a sétima é a prudência. O que é instrução? Instrução é a palavra de orientação. Quando nós queremos saber o que fazer e buscamos em Deus, buscamos a sabedoria de Deus, a sabedoria que está na palavra de Deus, ela nos revela, ela nos mostra qual é a instrução a respeito de cada área da nossa vida. Por exemplo, quando nós lemos Provérbios no capítulo 6, ele fala assim, não seja fiador do teu próximo. Se você deu o teu nome, corra atrás dele. Não dê sossego até que ele libere você dessa fiança, para que você fique em paz. Quando você lê esse texto de Provérbios 6, você está recebendo uma instrução. A instrução é, guarde muito bem a sua vida. Não entregue o seu nome para outras pessoas. Elas podem não valorizar tanto o teu nome quanto você mesmo. Quantas pessoas prezam pelo seu nome, mas emprestam o nome para um parente ou para outra pessoa que depois suja, não honra aquele contrato, e aquela pessoa que preza tanto pelo seu nome acaba ficando com o seu nome em desonra. Então, a instrução é essa, e muito clara. Se alguém lhe pede dinheiro ou se alguém lhe pede para ser fiador, você pode dizer, eu não posso, pois eu tenho os meus próprios compromissos. E a resposta é exatamente essa, eu não posso, pois eu tenho os meus compromissos. Se a pessoa é alguém que você gosta muito e que é seu familiar e ela precisa de uma ajuda, então dê para ela aquilo que ela precisa.
exerça a generosidade, dê, mas não faça o empréstimo. Se você fizer o empréstimo, quem empresta fica com expectativa de que aquilo que foi emprestado vai ser devolvido. E se a pessoa não devolver, você vai ficar frustrado com a sua expectativa, vai criar uma mágoa e vai gerar um problema para você mesmo. Você vai ficar noites pensando, por que eu emprestei? Não empreste o seu nome a ninguém. Não corra um risco que não é para você correr. Você precisa cuidar da sua vida e isso está em Provérbios, capítulo 6. Então, o que é instrução? É você ler uma palavra, seguir aquela instrução, a orientação. Ali está a orientação. Depois, o segundo pilar da sabedoria, pessoas que seguem a instrução nunca emprestam dinheiro para ninguém e não dão o seu nome para ninguém, com certeza vão dizer para você, eu nunca tive problemas com esse assunto. O que revela que a sabedoria tem a sua razão. O que revela que a sabedoria, a instrução, ela é firme. Ela estabelece firmeza na vida da pessoa. O segundo pilar, a segunda coluna da sabedoria é o conselho. Muitas pessoas querem tomar todas as decisões da sua vida sozinhas. Mas nessa vida, nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Mas a questão está em quem nós pedimos conselho, ajuda. Estamos pedindo conselho para pessoas que realmente têm sabedoria para nos dar instrução? Ou estamos buscando conselho com pessoas que não têm sabedoria? A Bíblia conta a história de um rei, o filho do próprio rei Salomão, que escreveu Provérbios. O seu filho chamava-se Roboão. E esse rei, quando assumiu o trono, foi questionado sobre a possibilidade de diminuir os tributos, porque eram muito altos. Ele pediu conselho para os mais velhos, para os anciãos. Os anciãos disseram para ele, ouve o povo, e o povo te amará. Depois ele pediu conselho para os jovens que haviam crescido com ele, e eles disseram, diga para o povo que o seu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do seu pai. No momento em que Roboão tinha 2 conselhos, ele resolveu seguir o conselho dos jovens que haviam crescido com ele. E ele foi diante do povo e disse, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a coxa do meu pai. Nenhum tributo será diminuído, mas a carga ainda será aumentada. O que aconteceu com Roboão? A Bíblia revela que o povo se dividiu. Das 12 tribos de Israel, 10 tribos que ficavam na região do norte se revoltaram e formaram um novo estado, o estado que se chamou Reino de Israel, o Reino do Norte, com capital em Samaria. E quem ficou governando? E Roboão ficou com as 2 tribos do sul, 2 pequenas tribos, que eram as tribos de Judá, que ficou com a capital em Jerusalém. E quem ficou governando o reino de Israel, o reino do norte? Jeroboão, que era um servo de Salomão. Veja que não saber escolher conselheiros, não buscar conselheiros que têm conhecimento, instrução, informação sobre o assunto que você está buscando, podem levar a situações de grandes perdas. Então, o segundo pilar é o conselho. Nem sempre aquela pessoa que é excelente para dar um conselho
na vida amorosa, é a melhor pessoa para que você peça conselho na vida financeira. Há pessoas que têm uma vida conjugal maravilhosa, mas uma vida financeira trágica. São aqueles casais que dizem: estamos passando por situações difíceis nas nossas finanças, e quando você conversa com eles, você vê que eles não seguem os princípios da administração financeira. Mas existem pessoas que são extremamente competentes na administração de recursos, mas que são um desastre na sua vida amorosa, porque não seguem os princípios para poderem ter uma vida amorosa abençoada. Então, o conselho significa que você deve prestar atenção, que nós precisamos de conselho e que nós precisamos escolher os nossos conselheiros. Para que possamos escolher um conselheiro sobre uma área que nós precisamos de conselho, precisamos ver os resultados que essas pessoas têm exatamente naquela área. Se nós percebemos que um casal já passou por várias situações difíceis e ainda assim consegue manter o amor entre si, ali existe uma possibilidade de que eles, que já enfrentaram tantas batalhas, tenham bons conselhos em relação a como enfrentar as situações e permanecer ainda com o amor entre o casal. Se queremos um conselho financeiro, não podemos conversar com quem tem o nome em instituições de proteção do crédito, porque essa pessoa tem resultados que mostram que ela não tem condições de dar bons conselhos em relação à administração financeira. Vamos procurar aquele que tem resultados excelentes, que conseguem prosperar e que nós podemos conversar e dizer: o que você fez? Como você administra? Como você faz? O conselho é muito importante nos momentos das dificuldades na tomada de decisões. A terceira coluna é o conhecimento. Quem busca mais conhecimento tem mais informação, tem mais repertório. O que é um repertório? É um conjunto de dados, de informações que você tem a respeito de muitas coisas da vida e que no momento em que você se depara com uma situação, você pode puxar do seu repertório. Eu já vi isso em algum momento. Alguém já me contou sobre isso. Eu já vi pessoas fazendo isso e eu vi o que aconteceu com elas. O resultado, a consequência de quem faz isso é isto, isto e isto. Você consegue saber o que acontece naquelas situações. Quando você é simples, o que é o simples? É aquele que não tem repertório, está começando a conhecer o mundo. Todos nós chegamos ao mundo e somos simples. Nós vamos adquirindo conhecimento e vamos crescendo na compreensão das coisas. E então passamos a não ser mais simples, passamos a entender das coisas complexas, das coisas que são difíceis, das relações que a vida traz todos os dias para nós. Mas aqueles que não entram num processo de desenvolvimento, de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecer a si próprio, de conhecer os seus dons, os seus limites, as suas habilidades, ficam sem saber o que fazer. Muitas pessoas estão perdidas na vida sem saber o que fazer porque lhes falta conhecimento, falta repertório. Se você tem dificuldade de decidir
o que você vai fazer, quem você é, qual o melhor lugar para você. Você deve ou não deve casar? Será que devo casar com essa pessoa? Por que vou formar uma família com essa pessoa? Por que vou trabalhar nesse lugar? Por que vou trabalhar com essa função? Se você tem muitas dúvidas, você precisa aumentar o seu repertório. Você precisa buscar conhecimento. A Senhora Sabedoria fala: busque conhecimento. Amplie o seu conhecimento. Tem dúvida sobre o que fazer? Converse com vários profissionais. Converse com médicos, jornalistas, advogados, com engenheiros, com pessoas que trabalham com a internet. Procure vídeos falando, participe de feiras de profissões, converse, pense como você gostaria de ganhar a sua vida, como você se sentiria bem. Busque conhecimento. O conhecimento, o aumento do seu repertório vai permitir que você não fique frustrado no futuro, dizendo assim: ah, minha mãe e o meu pai falaram para eu fazer medicina, odontologia. E se você é pai e mãe, se você é avô e vó, não force o seu filho, o seu neto, a fazer uma faculdade que você gostaria de fazer. Respeite a liberdade dos seus filhos, dos seus netos, porque são eles que vão todos os dias exercer essa função. E de repente você quer tanto que o seu filho ou seu neto seja um médico ou um advogado, mas de repente ele não tem alegria nessa função. Muitas pessoas falam: eu terminei a medicina porque o meu avô pediu, a minha avó pediu, o meu pai pediu, a minha mãe sonhava com isso. Ninguém tem que realizar o sonho da outra pessoa. Respeite a liberdade dos seus filhos, dos seus netos. Respeite a liberdade dos seus pais em relação às tomadas de decisões deles. Então, busque conhecimento para que você possa tomar a decisão que é melhor para você. Por isso, o conhecimento é a terceira coluna da sabedoria. A quarta coluna é o entendimento. Muitas vezes você estuda uma coisa, você adquiriu conhecimento a respeito daquele assunto. Por exemplo, você tem um conhecimento a respeito do que um engenheiro pode fazer, mas você precisa não apenas conhecer de uma forma ampla, você precisa ter um relacionamento melhor, mais profundo com aquele assunto. Você busca o conhecimento, depois você procura entender todo o funcionamento daquele processo que você está conhecendo. O entendimento, ele traz segurança. Ele traz o detalhamento a respeito daquilo que você conhece. O entendimento, ele é uma sintonia fina do conhecimento. Para que você consiga ter o entendimento a respeito daquilo que você conhece, você precisa da quinta coluna da sabedoria, que é a inteligência. E a inteligência não é uma coisa como as pessoas falam: ah, fulano é inteligente, ele já nasceu inteligente. A inteligência é um processo em que você sacrifica o tempo que você tem investigando, lendo, pesquisando, analisando, refazendo esse exercício sobre um conhecimento, buscando pela investigação, pela pesquisa, pela busca do entendimento, a compreensão a respeito daquele conhecimento. A inteligência, ela é o exercício
que precisa ser feito para se adquirir o entendimento. E aqueles que fazem o exercício recebem como recompensa o entendimento. Quando você vê um atleta correndo muito bem, quando você vê um atleta jogando um esporte muito bem, quando você conversa com ele, ele vai dizer: eu renunciei a muitas comidas, eu renunciei a muitas bebidas, eu renunciei a muitas horas de descanso, eu dediquei o meu tempo a muitas horas de treinamento, a muita dieta balanceada, a muita alimentação equilibrada, a muito consumo de água. Então você vai olhar e é fácil dizer: esse resultado é fruto de um trabalho que foi feito. Assim também, a inteligência, ela é o exercício que permite que a pessoa vença o entendimento e alcance o conhecimento. Então aqui nós já temos 5 colunas da sabedoria. A 6ª coluna é o discernimento. O discernimento, ele vem de forma automática para aqueles que passaram pelos caminhos anteriores. Quem busca instrução, recebe conselho, busca o conhecimento, recebe o entendimento usando a inteligência para receber o entendimento, a inteligência como ferramenta. Se você quiser, você pode pensar assim: primeiro vem o conhecimento, depois a inteligência, para trabalhar em cima do conhecimento, para receber o entendimento. Pode ser nessa ordem também. A partir do momento em que você tem o entendimento, você recebe o discernimento. O que é o discernimento? Discernimento é a capacidade de discernir entre uma coisa e outra coisa. Você recebe um convite para usar drogas e você fala não. De maneira direta, você responde: isso faz mal para a saúde. Eu tenho instrução, eu recebi o conselho de pessoas sábias. Eu tenho conhecimento a respeito do mal que isso faz. Eu tenho inteligência, eu fiquei me exercitando lendo sobre isso e eu tenho entendimento de que as drogas fazem mal. Então, de maneira direta, eu respondo que eu não vou usar a droga. Isso é discernimento. O discernimento é a capacidade de discernir entre coisas e tomar a decisão, a única decisão correta, a única que deve ser tomada. O discernimento faz a pessoa casada fugir do adultério. Qualquer tipo de convite ou qualquer palavra que alguém fala com má intenção ou com segunda intenção já é afastada, já é dita: eu tenho um compromisso. Pessoas que não têm o conhecimento, a inteligência, o entendimento, que não recebem a instrução da palavra que fala a respeito das consequências do adultério, nós já lemos isso em Provérbios 5, acabam não tendo discernimento. Não é fácil, não é direto, não é claro para a pessoa tomar a decisão assertiva que tem que ser tomada para cortar aquela situação que vai trazer um perigo adiante. Mas a pessoa que tem a instrução, que toma conselho, que tem conhecimento, que usa inteligência, que trabalha o seu entendimento, recebe o discernimento muito claro: eu não vou fazer isso. E a última coluna é a prudência. Existem situações na vida em que você pode tomar várias decisões para resolver aquela situação. Por exemplo, quando você está solteiro e está procurando alguém para ter um relacionamento conjugal, você conhece algumas pessoas. Do círculo das pessoas que você tem, você pode dizer: eu poderia namorar essa e essa pessoa. Essa pessoa é muito boa nisso e essa outra pessoa também
me agrada por causa disso. Mas nessas duas situações, a pessoa vai ter que escolher com qual pessoa vai viver a vida. Então a pessoa parte para uma segunda etapa. Vamos ver quem tem mais pontos de contato comigo. E quem tem algum defeito, os defeitos que menos me incomodam. Então nessa hora você pode escolher entre uma, duas, três ou quatro pessoas que você conhece, que fazem parte do seu círculo de amizades, que você sabe que tem qualidades, que sabe também quais são os seus defeitos. E você tem que fazer uma ponderação, tem que fazer uma medida, tem que verificar na balança qual é a pessoa que seria melhor, o que você está disposto a suportar, a tolerar, qual a sua capacidade de paciência, de resistência em relação a determinados defeitos. E você vai ali escolher a pessoa melhor. A prudência, ela é o nível, ela foi falada por último, porque ela é uma coluna em que a pessoa já buscou instrução, conselho, conhecimento, entendimento, inteligência e discernimento. Ela já sabe tudo que, pelo discernimento, a pessoa sabe todas as pessoas que não servem para ela casar. Ela já sabe. Uma pessoa que não anda no caminho de Deus, que está envolvida com drogas, que está, de repente, com dívidas econômicas e não quer aprender a sair dessa condição. São pessoas que muitas vezes você olha e fala, eu não posso me envolver com essas pessoas porque elas já estão com problemas. A não ser que elas estejam num processo em que você está ajudando elas a se recuperarem dessas condições e elas estão comprometidas em buscar a sabedoria. Ou a não ser que você seja uma pessoa que decidiu que vai carregar essa pessoa. E aí, nesse caso, você tem resistência e o amor que você tem por essa pessoa é grande o bastante para que você suporte essa situação. Cada pessoa é que sabe de si. O que a sabedoria fala é, você deve buscar instrução, conselho, conhecimento, entendimento, inteligência, ou inteligência primeiro e entendimento depois, discernimento e prudência. A prudência, pelo discernimento, você já tira todos aqueles que você já sabe que não te agradam. Pela prudência, você verifica aquelas pessoas que ficaram e que você sabe qual vai ser a melhor. Um exemplo de prudência é passar o sinal amarelo. O amarelo significa atenção, ele não significa nem pare e nem avance. Se fica amarelo o sinal quando você está muito perto dele, a recomendação é que você prossiga, você vai conseguir passar o sinal tranquilamente. Mas se você está mais distante e o sinal fica amarelo, a recomendação é que você pare. Tudo vai depender de onde você está quando o sinal fica amarelo. A prudência, ela é uma coluna da sabedoria que permite que você tome a decisão certa naquelas circunstâncias em que existem mais respostas para aquele problema do que apenas uma. Você pode tanto avançar como parar. Vai depender de onde você está. Assim também na escolha de um trabalho. Quando você tem várias propostas, você precisa fazer o balanceamento e ver qual é a melhor. A prudência, ela é uma coluna da sabedoria para isso. Então, o versículo a sabedoria, busque a sabedoria. Veja que quando você se firma, a sabedoria, quando ela edifica a sua casa nessas 7 colunas, instrução, conselho, conhecimento, inteligência, entendimento, ou entendimento e inteligência, né, na ordem invertida, discernimento e prudência, raramente você vai ficar em situações complicadas na sua vida, porque você praticamente
soluciona todos os problemas. Sente-se nessa mesa. Sente-se na mesa com pessoas que participam desse banquete. Saia das mesas, dos banquetes, daqueles que são tolos, daqueles que não andam com a sua vida com base nas 7 colunas da sabedoria. Entre na casa da sabedoria. Participe do banquete da sabedoria. Veja que o versículo 4, veja, a sabedoria já deu ordens às suas criadas, aos seus empregados, já anda convidando desde as alturas da cidade. Deus, desde a criação do mundo, disse para Adão e para Eva: apenas obedeçam os meus mandamentos, realizem o que eu falo para vocês, e vocês serão abençoados e prósperos em tudo o que fizerem. Entrou a desobediência na terra, e quando entrou a desobediência, nós vimos tudo o que aconteceu e acontece todos os dias. Sempre que uma decisão errada é tomada, consequências acontecem. Mas pare por um minuto. Essa situação de dificuldade que hoje você passa, por que ela veio? Pergunte a si mesmo se não veio porque faltou você seguir essas 7 colunas. Pergunte se não foi porque você deixou que um insensato e uma pessoa que não tinha nenhuma autoridade pelos resultados que ela própria tem, pudesse te dar conselho. Busque as pessoas certas para te darem conselho. Sente nas mesas com aqueles que estão com a sabedoria. Quem é simples, volte-se para aqui, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz, versículo 5, vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. Versículo 6, deixai os insensatos e vivei. Aqueles amigos que só te convidam para o erro, sabe eles? É hora de deixá-los. Deixai os insensatos, deixe eles, e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O entendimento. Entenda as coisas da vida. Busque, use a inteligência, que é o exercício de investigar, pesquisar, meditar, refletir, pensar, perguntar a respeito da situação. Vai ser bom para mim? Quais as consequências disso? Busque entender o que vai acontecer com você se você tomar uma decisão. Agora vem o versículo 7. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. O livro de Provérbios é um livro poético, e a poesia de hebraica, ela se caracteriza por 2 frases, pelo paralelismo. O que é paralelismo? Você fala uma frase e aí depois você fala outra frase com outras palavras, mas que repete a mesma ideia da primeira frase. Então, nesse versículo 7, nós vemos esse paralelismo, que é a característica da poesia hebraica. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si. Ele está dizendo, se você corrigir aquele que é pecador, aquele que gosta de zombar, aquele que gosta de escarnecer das coisas, vai tomar uma afronta para si mesmo. Por quê? Porque o escarnecedor, ele é escarnecedor. E ele não vai mudar porque você, que é sábio, repreendeu ele. Pelo contrário, ele vai tomar 7 pedras e, se puder te massacrar, ele vai te massacrar. Então o versículo 7 é um conselho. Antes de você dar o seu conselho, dar a sua instrução, dar a sua palavra de conhecimento, revelar àquele que é tolo o seu entendimento, antes de você dar uma opinião a respeito da vida dos outros, veja se essa opinião foi pedida.
Veja se a pessoa não é uma daquelas pessoas que gosta de andar no erro e que se você falar alguma coisa para ela, querendo ajudá-la, ela vai chegar com 7 pedras e vai querer te agredir. Então, o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. Essa é a ideia da primeira frase do versículo 7. Daí, a segunda frase é: e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. É a mesma coisa. O ímpio, ele sempre faz coisas erradas. E ele tem a sua vida manchada. Quando você toca nele e fala, olha, não faça isso, ele pega a própria impiedade dele, que é uma marca dele, que mancha ele, e vai dizer, o que você tem a ver com isso? E aí a tua roupa, pense assim, que você está com uma roupa branca, limpa, e aí você foi e colocou foi lá e tocou no ímpio. O ímpio, ele está cheio de impiedade. Pensa assim no liquidificador que está com a tampa aberta. Você toca nele, você apertou o botão e ele vai disparar aquilo que ele tem dentro dele. Vai começar a falar palavras ruins para você. O que você tem a ver com a minha vida? E aí aquela palavra vem para cima da tua roupa branca. Você fica manchado. O que censura o ímpio recebe a sua mancha. Então, o versículo 7, ele tem esse paralelismo. A primeira frase fala, o que repreende o escarnecedor afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. É a mesma coisa, a mesma ideia, falada em duas frases no mesmo versículo. Versículo 8, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Ou seja, repreende o sábio vai amar você. Versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Quando o versículo 9 fala isso para nós, ele está nos dando uma pista de que para que nós sejamos sábios, nós precisamos receber a instrução dos outros sábios. Quando você vê uma pessoa que tem conhecimento, que é sábio a respeito de uma coisa e vem e dá um conselho para você, e eu estou falando isso para mim também, quando eu recebo o conselho, eu fico quieto, escuto e digo, essa palavra é uma palavra boa. E eu vou recebendo as palavras dos sábios e cada vez mais nós vamos ficando mais e mais sábios. O versículo 9, ele também tem o paralelismo. Ó. A primeira frase é, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. A segunda frase traz a mesma ideia. Ó. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Veja que justo é o mesmo que sábio. E mais sábio é aquele que cresce em entendimento. Então aqui no versículo 9 é mais um exemplo do paralelismo da poesia hebraica. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Vamos parar aqui no versículo 10 e vamos voltar aqui, ó. O versículo 7, 8 e 9 que nós lemos é a segunda parte de Provérbios 9. Primeira parte, o convite da sabedoria, versículo 1 até o versículo 6. Segunda parte, versículos 7, 8 e 9, está falando sobre não repreenda o escarnecedor, não censure o ímpio, né? Não repreenda o escarnecedor, porque você vai ser aborrecido, mas repreende o sábio e dá instrução para o sábio, que o sábio vai amar você. Agora vem a terceira parte, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Mais uma vez nós temos o paralelismo. Ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor tem a ciência do santo, tem conhecimento do santo. Quem teme ao Senhor sabe quem é o santo, sabe que o santo é aquele que é soberano, Criador dos céus e da terra, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos exércitos, Médico dos médicos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. E quem sabe que o Senhor é isso? Quem teme ao Senhor tem a ciência do santo. Então, o temor do Senhor, o conhecimento de quem é Deus,
e o respeito a ele é o começo da sabedoria, é o princípio da sabedoria. E quem conhece a Deus, quem tem a sabedoria de Deus, né, tem a ciência do santo, é a prudência. Quem é prudente, sabe escolher entre tantos caminhos a ciência do santo. Então aqui essa parte final é a ciência do santo. Quem tem prudência? Nesse mundo, nós temos várias opções na vida. Quem tem prudência fala, eu sei de uma coisa, eu vou buscar o conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento, a ciência a respeito do santo. Porque se eu souber tudo a respeito de Deus, estudar, investigar, orar, jejuar, ler a palavra, buscar conhecimento de Deus, buscar que o Espírito Santo me dê orientação, que ele me revele quem devem ser os meus conselheiros, onde eu devo buscar mais instrução, onde eu devo buscar mais conhecimento. Quando a pessoa tem essa prudência e diz, eu quero buscar a ciência do santo, ela tem o começo da sabedoria. O começo da sabedoria é esse. Versículo 11. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. A sabedoria está conversando. A sabedoria está dizendo, a partir do versículo 10, né, 11 e 12, nós temos aqui a terceira parte, que fala sobre temer a Deus. Se você temer a Deus, você vai ter sabedoria, e pela sabedoria você vai ter muitos dias de vida e você vai ser sábio. Então veja o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. A prudência vai buscar a ciência do santo. 11. Porque por mim, aqui é a sabedoria que está falando, por mim, pela sabedoria, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Versículo 12. Se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Em outras palavras, quando você é sábio, você vai receber as delícias da vida. Você vai ter uma vida muito abençoada, e a tua felicidade vai ser exclusivamente tua. De fato, né? Assim como se você for escarnecedor, as consequências da tua atitude, do teu escárnio, só você vai suportar. Só o escarnecedor, aquele que fala o palavrão de maneira indevida, é que vai sofrer a consequência de não ser contratado, de não ser respeitado, de ser deixado de lado. Só aquele que é escarnecedor, que comete o crime, que vai responder pelo crime, que vai sofrer uma prisão, que vai ficar sem oportunidade. Só aquele que é preguiçoso vai passar dificuldade, não vai conseguir realizar os seus projetos, vai fracassar muitas vezes, porque é escarnecedor. Só o escarnecedor vai suportar as consequências do seu escárnio. Continuando nessa questão da sabedoria, no versículo 13 ele começa a falar a respeito do relacionamento. Veja, a mulher louca é alvoroçadora, e é nécia e não sabe coisa alguma. Veja que tem muitos homens que selecionam uma mulher para namoro, para casamento, apenas pela aparência física. Não conversam com a mulher para ver se ela é uma mulher que tem as características de Provérbios, capítulo 31. Lá fala que a mulher deve ser sábia, que a mulher é empreendedora, que a mulher tem a sua mente voltada para organizar a sua casa, para cuidar do seu esposo, para cuidar dos seus filhos, para dar ordens certas para os seus empregados, que ela consegue fazer a administração da casa e dos recursos e mantém o ensino das mais jovens para que elas conheçam a sabedoria e o caminho do Senhor. Então, às vezes, a pessoa olha apenas a aparência, a mulher louca é alvoroçadora, desorganizada, é nécia. Nécia é o mesmo que tola. A tolice é não buscar a Deus, gostar de se dedicar a fazer nada e não sabe coisa alguma.
não sabe nada. Versículo 14, e assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Versículo 16, quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz. Versículo 17, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Claramente aqui está falando a respeito da mulher adúltera. Claramente está falando aqui a respeito da mulher que é fornicária, que vai sobre o homem casado e fala, você pode ficar comigo. E esse texto não fala só a respeito da mulher. Ele tem uma aplicação para os homens que são alvoroçadores, que ficam nas portas da sua casa, sentados no meio do seu caminho, querendo confundir você que é mulher para que você deixe a fidelidade ao seu esposo, para que você deixe o relacionamento que Deus entregou para você. Daí versículo 18, mas não sabem, né, os que são tolos, os que são simples e que escutam o convite da mulher alvoroçadora, eles não sabem que ali, nesse relacionamento, ou nessa queda, nessa falta de discernimento, de dizer de maneira direta, isso é ruim. Ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Aqui o texto fala nas profundezas do inferno, ele é lido como uma metáfora. É um inferno quando você perde o seu relacionamento, a confiança dos seus filhos, a confiança do seu marido, da sua esposa, em função de um convite que você recebeu de uma mulher ou de um homem que são do mal, que não são sábios, que estão ali caçando uma pessoa para a destruição. Nós já meditamos em Provérbios capítulo 7, está aqui no canal, na playlist, que um jovem estava passando no caminho e uma mulher casada se perfumou, arrumou a sua cama, foi até ele na escuridão, forçou o seu rosto e o beijou e disse que já estava pronta para se deitar com ele, que tudo estava pronto, o perfume e tudo. Recuse essas propostas. Essa é a quarta parte. Então, Provérbios 9 se divide do versículo 1 até o versículo 6, o convite da sabedoria e as 7 colunas da sabedoria. Do versículo 7 até o versículo 9, não corrija o escarnecedor, porque ele vai odiar você. Corrija o sábio, e ele vai amar você. A terceira parte, do versículo 10, 11 e 12, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você sentar-se na mesa da sabedoria, você vai ter multiplicação de dias e você vai ter anos de vida. E se você for sábio, você vai ter uma vida maravilhosa e com delícias, e é você que vai desfrutar dessa sabedoria. Igualmente, se você for escarnecedor, é você que vai carregar a consequência da sua tolice. Como consequência, os versículos 13 até o versículo 17, até o versículo 18, falam: se você for escarnecedor e tolo a ponto de se envolver com a mulher, com a pessoa que é alvoroçadora, com a pessoa que é uma tentação no seu caminho, que não honra a Deus, que não segue a Deus, que foi colocada ali no teu caminho e que muitas vezes é atraente, é sensual, é uma tentação para a sua vida, né? Mas você precisa disso. Se você for sábio, você vai dizer não, porque você vai dizer: eu estou sentado na mesa da sabedoria. Mas se você quiser ser escarnecedor, só você vai suportar as consequências da sua decisão. E com relação à pessoa que é alvoroçadora, o escritor aqui, o rei Salomão, aqui no capítulo 9, fala que a tentação, ela faz a mesma coisa que a sabedoria. Nós lemos no versículo 1 que a sabedoria já edificou a sua casa, e no versículo 3,
ela já anda convidando desde as alturas da cidade. A sabedoria todo dia convida você a ser sábio. Assim como também a pessoa que é alvoroçadora, que é a tentação, todo dia ela também anda nas alturas. Olha o que diz aqui, o versículo 14. Assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade. Em outras palavras, todos os dias você recebe propostas para sentar no banquete da sabedoria e para sentar na mesa dos que são tolos. Se você for sábio, para ti será sábio. Versículo 12. Capítulo 9, versículo 12. Se fores sábio, para ti será sábio. E se fores escarnecedor, só tu só o suportarás. Então essa é a meditação de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. E se você quer deixar um comentário a respeito de algum outro livro que você queira que nós comecemos a meditar, deixa nos comentários para que nós possamos continuar a divulgar a palavra de Deus. Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém, amém.